Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino, Júlio aqui para poder darmos algumas notícias aí do mercado da bola do Vasco. Tem jogador saindo, tem jogadores mais de um, sondados aí pelo Vasco. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre a política do clube, eu vou falar de notícias dos nossos rivais também. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, eu vou soltar a vinheta e eu volto já. A gente começa aqui falando sobre o Léo Jacó. O Vasco não vai exercer a opção de compra de aproximadamente R$ 1 milhão. O jogador tem 22 gols e 4 assistências pela base, pelo sub-20. O Vasco não vai exercer a opção de compra dele. Ele, que é um jogador do Nova Iguaçu, o Vasco não vai exercer essa opção de compra, então ele retorna ao Nova Iguaçu. É um jogador que tem talento, que é promissor, só que ele tem problemas físicos, problemas com peso principalmente. Então o Vasco não vai exercer a opção de compra do Léo Jacó, que deve retornar nos próximos dias aí para o Nova Iguaçu. O Vasco, para poder exercer o direito de compra em relação a ele, teria que desembolsar R$ 1 milhão por 60 a 70% dos direitos econômicos do Léo Jacó. Como o Vasco não vai exercer a opção de compra, então não vai ser necessário desembolsar esse dinheiro para poder contar com o jogador para 2026. Agora a notícia de que o Vasco renovou com o Jair, renovou seu contrato até dezembro de 2026. O jogador que se machucou em setembro, ligação do LCA, ligamento cruzado anterior do joelho. Ele se machucou em setembro e o Vasco renovou seu contrato até dezembro de 2026, até dezembro do ano que vem. O Jair, que vai ficar no Vasco até dezembro, muito provavelmente. O Vasco renovou seu contrato, então ele permanece para o Vasco até dezembro. A segunda lesão dele de LCA, é muito difícil retornar em alto nível. A gente vai torcer aqui pela pronta e rápida, como está sendo já a recuperação do Jair, mas a gente sabe que é difícil uma lesão nesse grau, o jogador conseguir voltar no alto nível. Mas boa sorte, boa recuperação aí pro Jair. Agora vamos falar aqui de jogadores que o Vasco sondou do mercado, só que ainda não fez proposta oficial, e é uma informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Tô com a notícia aqui bem ao meu lado e vou ler para vocês. Vasco sondou Elinho, Pierre, William Machado, Gabriel Tagliari, Bernabé e Breno Lopes. Se hoje eu fosse o Admar Lopes e eu tivesse a opção de trazer esses jogadores, eu traria o Elinho, o Pierre, o Gabriel Tagliari, o Bernabé e o Breno Lopes. Talvez o Breno Lopes ali pode ser um reserva do Verratti. Também o Gabriel Menino também foi sondado junto com esses jogadores aí que o Vasco sondou. O Vasco, lembrando para vocês mais uma vez que o Vasco já iniciou o planejamento de 2026, até porque a temporada desse ano vai começar em janeiro, no finalzinho de janeiro começa a temporada desse ano. Então o Vasco já está se antecipando em relação aos rivais para poder ter as negociações assim mais avançadas nesse momento. Então o Vasco sondou esses jogadores, mas nenhuma proposta oficial, pelo menos por enquanto, foi feita. Agora a gente vai falar aqui da lesão que o Lucas Piton teve. Não foi uma LCA, foi próximo disso, graças a Deus não foi uma LCA, mas eu vou ler aqui para vocês a nota do Vasco em relação à lesão do Lucas Piton. O Vasco informa que o lateral esquerdo Lucas Piton realizou exame de imagem que diagnosticou lesão no ligamento colateral medial. O jogador já iniciou o tratamento intensivo junto ao DESP. A lesão que o Lucas Piton teve é lesão no ligamento colateral medial. A lesão no ligamento colateral medial não é a mesma coisa do que uma LCA. Só para explicar para vocês aqui, esse tipo de lesão que o Lucas Piton teve é mais ou menos como se fosse um machucadinho no ligamento.
É como se fosse... igual quando você se machuca, você bate em algum lugar ficar roxo, é mais ou menos isso. A lesão no ligamento do joelho do Lucas Piton foi isso aí. É como se ele tivesse sofrido uma pancada no joelho e o joelho sofreu uma lesão do tecido por causa da pancada que ele sofreu. É um exemplo aqui, não estou dizendo que ele sofreu uma pancada. Mais ou menos isso aqui, só para vocês entenderem. Então, isso que aconteceu. Ele lesionou o ligamento. Essa recuperação é uma recuperação bem mais rápida em relação a tempo. Acredito que de 3 a 6 meses ele possa estar em campo novamente. Não é uma lesão com um rompimento de ligamento do joelho, são lesões diferentes, e o tempo de recuperação dela é mais rápido, ou seja, não é tão demorado como uma LCA. Então, em breve, o Lucas Piton deve estar retornando aos gramados. Agora vamos falar do Vasco na Copa Sul-Americana em 2026. Para o Vasco se garantir na Copa Sul-Americana em 2026, precisa vencer o Atlético Mineiro. Só que tem um grande porém aí, a gente tem 2 jogos aí das semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense. Então, o técnico Fernando Diniz vai ter que escolher entre poupar jogadores para a Copa do Brasil, que ao meu ver é prioridade nesse momento, porque você vencendo a Copa do Brasil você consegue uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, ou jogar com um time considerado, entre aspas, titular, contra o Atlético Mineiro e assim tentar a vitória para poder se garantir na Sul-Americana do próximo ano. São 2 caminhos difíceis, são 2 caminhos que não são fáceis, só que eu não vejo esse elenco do Vasco, pelo menos nesse momento, preparado para uma Libertadores. Então eu garantiria aí, obviamente, a Copa do Brasil pela premiação, mas também não abandonaria o que esse elenco do Vasco fez, abandonou o Campeonato Brasileiro para poder dar prioridade à Copa do Brasil. Então, o caminho do Fernando Diniz é difícil, o caminho do Vasco é difícil. Eu não vejo o Fernando Diniz como técnico no próximo ano, apesar de que eu achar difícil o Pedrinho demitir o Fernando Diniz, mas tem que tentar o título da Copa do Brasil, mas também não poderia ter abandonado o brasileiro como tem feito. Então é um caminho muito difícil aí que o Vasco tem que seguir. Bom, essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Estou sempre aqui trazendo notícias do Vasco para vocês e eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!